Olá, meus caros e minhas caras ouvintes. Está no ar o Polocast. E o locutor que vos fala é o evangelista Polonini. E a reflexão vai no livro de Gálatas, capítulo 2, verso 20 diz: Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Meus caros e minhas caras ouvintes, quando antes de nós batizarmos, várias vezes nós encontramos as pessoas, dando continuidade ao último Polocast, várias vezes nós encontramos pessoas e colocávamos para nós, eu como evangelista, falar de Cristo, do amor de Deus. Muitos vinham com o pensamento de que como é possível eu ter que amar os meus inimigos? Como é possível eu ter que virar o rosto da outra face para uma pessoa que me bate, metaforicamente? Será que isso é aplicável? Será que isso aí são coisas inalcançáveis? Será que nós podemos realizar isso? Muitos perguntam. Essa vida cristã, ela está acima de mim, ela está acima das minhas forças. Essa vida cristã, ela vai me proibir de tudo. Vai me proibir de beber, de fumar, dos prazeres que eu tenho. Elas vão me proibir, e muitos falam isso: eu vou proibir disso, vou deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo outro. E muito interessante que o pensamento dessas pessoas, ela vem com o quê? Ela vem com o grito da carne. Ali não está o espírito, ali está o quê? A carne pura, juntamente com o pecado. Ali ela está o quê? Ela está separada de Deus. Ela está separada de Deus, junto como o apóstolo Paulo fala, que os frutos da carne são o quê? As obras da carne são o quê? Adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, invejas, bebedice, um monte de coisa, etc. E ali eles apresentam uma desculpa de que não quer aceitar a Cristo. Por quê? Porque a vida cristã é impossível de seguir, é surreal. Mas, ao mesmo tempo, o apóstolo Paulo dá a solução. E ele diz aqui no Gálatas, capítulo 2, ele diz lá: não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Quando a pessoa aceita Cristo como seu Salvador, ela vai o quê? Se batizar nas águas. É enterrado o velho homem e nasce um novo homem. Com o quê? Com um novo espírito, com a ajuda do poder do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo penetra naquele corpo e entra a palavra de Deus, entra o quê? A graça de Deus na vida dela. A graça de Deus. Então, para viver a graça, precisamos permitir que Cristo viva em nós. Quando nós morremos na cruz com Cristo, nós nos tornamos o quê? Íntimo dele. Nós nos tornamos íntimos de Cristo.
e também nos esvaziamos de nós mesmos. Olha que coisa maravilhosa. Então, quando nós entregamos a Cristo, tudo muda. A carne não mais vai prevalecer sobre as nossas vidas. O pecado não irá dominar. Mas a luta sempre vai ter do velho homem contra o novo homem. Por isso que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 7, né? Ele fala em Romanos 7, ele fala, porque não faço o bem que quero, mas o que não quero, esse eu faço. Para o apóstolo Paulo, há um conflito interno, onde a mente e a vontade de fazer o bem entram em conflito com a carne e a influência do pecado, que impede o quê? A ação. Então, Paulo fala dessa luta constantemente, né? Dessa luta entre a carne e o espírito. E é interessante que com o espírito, ou seja, com Cristo em nossos corações e com a graça, nós podemos o quê? Vencer. É isso que o apóstolo Paulo está falando lá em Gálatas, né? Cristo, não sou eu que vivo em mim. Cristo, não sou eu que vivo em mim, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, o pecado não prevalecerá. Se Cristo vive em mim, aquela pessoa que bateu e levou, não prevalecerá. É interessante que nós temos que lutar sempre o quê? Pelas mudanças. Aquelas pessoas que não querem se batizar, não querem aceitar Cristo, vai pensar sempre como um evangelho que impossível, um evangelho difícil de seguir. Mas no momento que você tem um encontro com Cristo, o que acontece? Você muda, você se liberta, você se transforma com a ação de quem? Do Espírito Santo. Oh, glória! Que maravilha! Então nós temos que buscar sempre o quê? A obra de Deus, a graça de Deus, porque nós estamos crucificados em Cristo Jesus. Nós estamos crucificados em Cristo Jesus. Não podemos levar a nossa vida sem Cristo, porque a nossa vida sem Cristo, a carne e o pecado vai predominar. E você, meu amigo, minha amiga, se você ainda tem nessa luta espiritual na sua vida, essa luta da carne contra o espírito, que você ainda não abandonou certos vícios, não abandonou certas coisas, é hora de você deixar Cristo agir na sua vida, reinar a sua vida, porque Cristo tem que estar 100% dentro do teu coração. Quando Cristo está dentro do nosso coração, o que corresponde? O céu, o reino de Deus, algo divino, que é o quê? Que é a santidade, é nós fazermos o bem, a justiça, o amor, a retidão, ter uma vida correta, não permitir que a carne venha nos dominar. A nossa natureza é má, mas a cada dia que nós vivamos com Cristo, essa carne vai ser enterrada, a nossa vontade vai ser enterrada, porque vai prevalecer a vontade de Deus em nossos corações, a vontade de Deus em nossas vidas. Caiba você fazer isso. Ah, evangelista, eu tenho errado tanto, eu tenho pisado na bola. É o momento de você se consertar. Será que tem momentos que você não está permitindo que Cristo viva em você? Ah, Polonine, eu tenho dado mau testemunho. Quantos cristãos têm dado mau testemunho? Se tem dado mau testemunho, Cristo não está nela. Ela está deixando brecha para a carne falar mais alto,
o pecado falar mais alto. Está errado. Cristo tem que prevalecer. Mesmo o apóstolo Paulo fala que o mal que eu faço, tento, não consigo. Mas nós temos o poder de quem? Do Santo Espírito para nos ajudar, para nos orientar. Por isso que nós temos que viver intensamente no Cristo vivo. Viver em Cristo, dizer Cristo vive em mim em todas as ações, em todos os pensamentos, em tudo na minha vida. Eu creio nisso, que no momento que você colocar o Cristo em primeiro lugar, a arrogância, o ego vai ser diminuído. Quanto mais Cristo for intenso no seu coração, na sua vida, menos egos, menos sua vontade e mais o que? A vontade de Deus, mais fazer a vontade de Deus, a alegria de Deus. Que Deus abençoe a todos.